Estamos de volta para o nosso terceiro bloco, então, do programa A Mesa com o Pai, aqui na Life FM. E agora, bloco da reflexão da palavra, você pode nos acompanhar também pelo Facebook, no Karen A Mesa com o Pai. Estamos transmitindo a nossa live, então, da reflexão da palavra. Vamos lá? Bom, quero lembrá-los da leitura bíblica. Ai, Karen, você só fala nisso. Só falo nisso. Eu quero lembrar vocês que a gente faz a leitura bíblica diariamente pelo canal do YouTube Karen A Mesa com o Pai. Vai lá pro canal, inscreve-se. Fala assim, porque o que acontece? No começo eu estava mandando todos os dias o link pro pessoal que eu tenho em contato. Aí o Wagner, que tá me ajudando com tudo isso, falou assim: Cá, e quando tiver muita gente, como que você vai fazer para mandar? Você precisa ensinar as pessoas a fazerem essa busca sozinhas. Então é simples, gente. Você entra lá no YouTube, digita Karen A Mesa com o Pai, vai aparecer o nosso canal. Aí você tem as playlists. Tem a Karen na Rádio, que são essas nossas lives, estão lá. Tem a leitura bíblica, tá? Então, e a Karen do Rádio tem a playlist só das ministrações e a outra só das entrevistas, certo? Então, nosso conteúdo tá lá, a história, né, da Mesa com o Pai tá lá. E todo dia, 5:30 da manhã, tem o vídeo novo da leitura bíblica. Então, você vai lá, assiste, tem o lugar escrito para se inscrever, um quadradinho vermelho, um retângulo vermelho, você clica lá, você fica inscrito no canal. Aí se você clicar em cima de um sininho que tem ali, o que acontece? Toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe um aviso, tá? Para não perder nada. E isso é bom, que você fica com a sua leitura sempre ali à sua disposição, você recebe no seu celular um aviso, tá? E dá para compartilhar. Embaixo do título ali do vídeo tem uma flechinha do compartilhar. Quando você clica ali, você pode mandar esse compartilhamento no Facebook, você pode mandar para o WhatsApp, você pode copiar aquele link e publicar no seu Instagram, enfim, tá? Tem várias oportunidades de você divulgar a palavra de Deus. Não é divulgar a Karen, é o conteúdo, a palavra, a leitura, certo? Muito bem, então vamos para a nossa reflexão de hoje. Você vai ver aí na tarja, né? O nosso tema é canal de bênção. E o texto base está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Mas esse tema de hoje foi um resultado, assim, né, da leitura bíblica. Porque como a gente faz a leitura e no final sempre comenta algo, esses comentários, assim, que depois eu pego todos eles e leio o meu rascunho ali, as minhas anotações, né, acabo percebendo tantas coisas da palavra. E foi através da leitura bíblica que eu percebi que nós somos chamados para ser um canal de bênção. Nós somos chamados para abençoar, né? Às vezes a gente tem aquele interesse egoísta de pensar assim: fui chamado para ser abençoado. Também, mas você foi chamado para ser uma bênção na vida de outras pessoas, né? Então, você deve conhecer alguém, você deve conhecer alguma pessoa que você fala assim: ai, tal pessoa é maravilhosa, né? Ah, aquela pessoa é uma bênção. Ou então, fulano é gente fina, né? Gente fina é coisa de gente antiga falar gente fina, né? Mas tá bom, sou antiga mesmo. E às vezes você fica pensando no seu meio, no seu círculo de amizades, nas pessoas que te cercam. Tem essas pessoas? Tem aquela pessoa gente boa, show de bola, gente fina mesmo, né? Tem aquelas pessoas que são otimistas, são fáceis de lidar e tudo isso é muito bom. Mas
tem também aquelas pessoas que, apesar de todas essas qualidades, ainda tem mais uma coisa: elas são abençoadoras. Tem pessoas que a presença delas, a companhia delas nos abençoa. E isso é divino mesmo, né? Aquela pessoa ser um canal de bênção. Então, se você puder aí puxar na memória, quem seriam essas pessoas na sua vida, né? E se você pode ser essa pessoa na vida de alguém. Então, sempre pensa nisso. Será que eu abençoo alguém, né? Será que eu atraio a bênção para a vida daqueles que estão perto de mim, né? E se fosse feita uma pesquisa de campo com as pessoas que te cercam, que te rodeiam, se fosse feita uma pesquisa de campo, o que será que elas diriam de você? Eu fico pensando às vezes, ai Senhor, o que será que as pessoas diriam de mim? Né? Então, que a gente possa, de maneira consciente, se esforçar para ser abençoador, né? Para ser aquele que leva o que é bom, que distribui, né? O que é bom, é positivo, é bendito. Então, o nosso texto, que está em Mateus, nós vamos ler esse texto. Mateus, no capítulo 10. Tô lembrando aqui do dia que a Cleide estava ensinando não passar as coisas na frente. Eu passo a Bíblia na frente, tudo. Então, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, certo? Mateus capítulo 10. No versículo 5, a gente vê Jesus enviando os seus 12 para a tarefa, né? Então fala assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, a gente olha a tarefinha aqui que Jesus passou, né? Falar a palavra, né? Mandou pregar, chegado o reino dos céus. Então, é falar a palavra, anunciar a cura, afastar o mal, levar vida, né? Essa foi a tarefinha que Jesus deu para eles. E eu penso que todo mundo que foi convidado a se relacionar com Jesus, a viver com Ele, recebe a mesma tarefinha, né? Recebe a mesma ordem. Porque no Evangelho de Mateus, mesmo lá no capítulo 28, tá falando, né? Vai por todo o lado, ide, né? O famoso ide aí, para quem já tem intimidade com o texto bíblico, né? Fala ide por toda parte, vai e anuncia, né? Então, a gente precisa saber que fomos convocados a abençoar as pessoas. Mas esse chamado para ser uma bênção é bem antes do tempo de Jesus. E é aí que fica muito interessante a leitura bíblica. É quando a gente olha lá em Gênesis. Então, vamos refletir sobre esses trechos de Gênesis, onde nós vemos, né, esse chamado para ser uma bênção, começando lá no capítulo 12, quando Deus chama Abrão, que ainda nem tinha sido chamado de Abraão, né? Então, quando Deus chama Abrão, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Olha só o chamado. É o chamado para ser uma bênção. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem.
amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é para ser uma bênção agora e ser uma bênção para as gerações futuras. Então o Senhor nos chamou para uma tarefa abençoadora. E aí a gente vai vendo a trajetória de Abraão, Isaac, Jacó, José. Vamos percorrer vários trechos aqui do livro de Gênesis e você vai ver como Deus dá essa tarefa abençoadora. Olha só, Gênesis, nós estamos no 12, dá uma olhada no 18. Gênesis 18, versículo 17. Fala assim, ó. 18, 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações na terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele se tem falado. Então, nesse trecho, o Senhor reforça que Abraão é um canal de bênção para as gerações, e aqui Deus anuncia o que vai fazer. Aqui vai ter a destruição de Sodoma e Gomorra, só que Ló, que é parente de Abraão, estava morando lá. E aí, nesse chamado para ser uma bênção, Abraão faz uma intercessão que impressiona pela sua ousadia. Primeiro que a gente precisa entender que a intercessão precisa ser movida pelo amor, pela compaixão. Você precisa, de fato, desejar, né, o bem para aquela pessoa pela qual você está intercedendo. Depois que a gente leva as nossas orações diretamente para o Senhor, nós não precisamos de atravessadores, né? Jesus abriu o caminho para que nós possamos chegar diante do trono de Deus com os nossos clamores, com as nossas súplicas. E aqui, Abraão tem essa oportunidade maravilhosa de fazer um pedido diretamente a Deus. E é o que está a partir do versículo 23, que fala que Abraão intercede junto a Deus pelos homens, pelas pessoas, né? E aí ele chega e fala: Deus, o Senhor vai destruir a cidade, mesmo que lá tenha 50 justos? Aí o Senhor fala: não, pelo amor aos 50 justos, não. E aí Abraão fica pensando, acho, né? Puxa, se não tiver 50 justos, será que eu chutei um número muito alto? Senhor, se tiver faltando 5 para dar 50. Aí o Senhor fala: tá bom, se tiver 45 justos, então eu vou poupar. E aí Abraão arrisca mais uma vez e fala: e se tiver só 40? E da mesma forma Deus responde falando: tudo bem, se tiver só 40 então. Aí ele fala: Senhor, me perdoa a ousadia, deixa eu falar mais uma vez. E se tiver 30? Gente, a pessoa tem que ter convicção de que ela é uma bênção para ficar insistindo, né? Aí ele fala assim: tá bom, se tiver 30 então. Ele fala: Senhor, só mais uma vez, se tiver 20? E eu sei que ele vai indo até que ele fala: e se tiver só 10? E aí ele fala: aí tá bom. Aí o Senhor saiu da presença de Abraão. Então assim, ele foi perseverante, né? Olha o que isso ensina pra gente: que a gente deve interceder, que a gente deve ter compaixão por aqueles que intercedemos, que a gente deve apresentar diretamente ao Senhor as nossas orações, e que é necessário perseverança e ousadia, né? De estar diante de Deus, de fazer o clamor, de persistir naquele clamor, né? De fazer lembrado diante de Deus
o nosso pedido, a nossa súplica. Então, resultado, né, quando a gente lê o capítulo seguinte, Ló, sua esposa e suas filhas foram salvos ali da cidade. Inclusive os genros dele também foram convidados a acompanhar, mas eles desdenharam, acharam, né, que não ia acontecer nada e no fim acabaram perecendo junto com a cidade. Mas o Senhor livrou a essas 4 pessoas. No caminho, a mulher de Jó acaba sendo desobediente, né, e não prossegue com eles. Ela se torna uma estátua. Mas a intercessão, né, ela tem resultado. O Senhor livrou aqueles que foram tidos por justos diante dele. E aí a gente vê que mais uma vez Abraão abençoa uma outra pessoa. No capítulo 20, Abraão ora por Abimeleque. Ele ora para que Abimeleque, né, seja abençoado. E aí Deus abençoa Abimeleque, sua esposa, e eles podem ter filhos. Então, mais uma vez, ele é um intercessor. Mais uma vez, Deus responde a oração dele, porque ele foi chamado para ser uma bênção, né? Lá no chamado, no capítulo 12, fala: "Sê tu uma bênção". Então, é para ele ser abençoador. E aí a gente vê, logo ali no capítulo 21 de Gênesis, estamos andando por Gênesis, vai acompanhando aí. Abimeleque reconhece a presença de Deus sobre a vida de Abraão e faz um pacto, né, da bondade de um pelo outro, porque reconhece que Deus estava agindo ali na vida dele. Então, no capítulo 21 de Gênesis, no versículo 22, fala assim, ó: "Aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes." Olha só, ele reconhece que Deus abençoa Abraão. E aí ele fala: vamos fazer um acordo, né, pelas nossas gerações, que nós vamos fazer bem um ao outro. E fizeram esse pacto, né? E aí a gente vê na geração seguinte, né? Abraão teve um filho, Isaque. E Isaque também é uma bênção. Isaque também é abençoador. Vamos olhar em Gênesis 26, e aqui no texto de Gênesis 26, no versículo 12. Gênesis 26, 12 fala assim, ó: "Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava." Olha só, a bênção de Deus sobre a vida dele era notória, a ponto de Abimeleque, o mesmo, ir novamente lá com o seu chefe do exército, o Ficol, e fazer um pacto de bondade também com Isaque, né? Então, no versículo 26 agora, capítulo 26, versículo 26, a gente vê que o Abimeleque veio falar com Isaque. E aí no versículo 28 ele fala assim, ó: "Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo, que não nos faça mal." Então, olha só, eles querem ter uma aliança com ele, um pacto de bondade, fazer bem um ao outro, porque ele sabe que ele é abençoado. E ainda ele termina o final do versículo 29 dizendo: "Agora tu és bendito do Senhor." Então reconhece a presença de Deus, reconhece a bênção de Deus sobre ele. E muito esperto esse Abimeleque, 2 vezes quis fazer uma aliança com as pessoas que ele percebeu que tinham a bênção, né? Porque quando a gente faz uma aliança, o que é meu é seu, né? Então
Então, quando a gente tem uma aliança com Deus, o que é dele é meu. E aí a parte é valiosa, né? E o que é meu é dele. Espero que Deus não saia tanto no prejuízo assim, quando ele recebe o que é meu, né? Que eu não tenha só coisas ruins a oferecer. E aí eles fizeram essa aliança. Por quê? Porque se eu tô vendo que Abraão é abençoado, se eu tô vendo que Isaac é abençoado, eu também quero essa bênção para mim. Então vou fazer uma aliança. E aí a gente vê essa bênção mútua, né? Esse benefício mútuo entre eles. E nós vimos também na próxima geração. A próxima geração é Jacó. Depois de Isaac, a gente tem aqui Jacó também sendo abençoador. Jacó também sendo motivo de bênção na vida daqueles que o cercam. E aí no capítulo 30 agora, vamos passar um pouquinho para frente. Capítulo 30, no versículo 27, fala assim, ó: então disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha, ele reconheceu que Jacó era o canal de bênção na vida dele, porque Deus amava Jacó, abençoou a vida dele. Porque se Labão fosse abençoado, Jacó também seria. Então Deus, por amar a Jacó, permitiu que todos os bens, todas as propriedades de Labão prosperassem, crescessem. Porque era através da mão de Jacó, era ele que estava cuidando. E o que eu acho lindo de tudo isso, de todos esses homens que nós vimos até agora, todos eles estavam trabalhando. Todos eles estavam trabalhando e sendo abençoados. Então Deus nos chama para ser uma bênção, mas Deus nos chama a trabalhar. Porque o ocioso não tem pacto com Deus. O ocioso não é chamado. Deus chama Noé e manda ele fazer uma arca. Deus chama Abraão e logo ele já faz um altar. Então Jesus chama Pedro e André para ser pescador de homens, mas fala que eles estavam no barco com seu pai, né? E assim os outros irmãos estavam consertando a rede, enfim, estava todo mundo trabalhando. Deus não tem compromisso com os ociosos, aquele povo que não quer nada com nada, né? Então todos eles estavam trabalhando, estavam sendo abençoados. E aí a gente vê no texto aqui então que Labão reconhece, né? Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti, e disse mais: determina o teu salário e eu te pagarei. E aí Jacó responde para ele: tu sabes como eu tenho te servido e como tem passado o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim foi aumentado até uma multidão, e o Senhor tem te abençoado através do meu trabalho. Olha, você é uma bênção no seu trabalho? Você é uma bênção onde você está? Não só para o seu patrão, para os resultados financeiros, como nós estamos falando aqui, mas você é uma bênção para as pessoas que trabalham junto com você? O que a sua presença traz? Faz bem às pessoas, né? A gente vê aquela menina serva escrava na casa de Naamã. O trabalho dela era servir a esposa de Naamã. E ela foi uma bênção na vida dele, porque ela falou: eu sei quem pode curar o senhor da lepra. E ela indicou: vai no profeta, que o senhor vai ser curado. Então aquela menina foi uma bênção. E onde você está? Né? E dentro da sua casa? Às vezes, gente, é tão fácil ser uma bênção para quem está longe de nós. Um monte de gente fala para mim: ai, Karen, tá uma bênção o seu programa. Ai, Karen, tá uma bênção a leitura bíblica. Que bom, é isso que eu quero mesmo.
quero ser uma bênção. Mas e para o meu marido e para os meus filhos? O que eles acham a meu respeito? Eles acham que eu sou uma bênção? E para minha mãe, meu irmão, minha sogra, minhas 2 cunhadas, minhas 3 sobrinhas, o que esse povo pensa a meu respeito? Eu sou uma bênção para eles? E para você ter um parâmetro do que é ser bênção para os de perto e para os de longe, pensa assim, na casa dessa pessoa eu poderia ficar de pijama o dia inteiro? Se na casa dessa pessoa você puder ficar de pijama o dia inteiro, é para ela que você tem que saber se você é uma bênção ou não. Porque essa pessoa te conhece de perto. Essa pessoa conhece muito mais os defeitos que não dá para esconder dentro de casa do que as qualidades que você mostra, né? Nas suas outras práticas. Então, não basta só as pessoas falarem para mim, tá uma bênção. Que bom, glória a Deus. É para isso mesmo que eu tô fazendo isso, para ser uma bênção. Mas e quem tá comigo todo dia? Me acha uma bênção? Né? Então, a gente precisa sondar isso dentro do nosso coração, né? E pedir para o Senhor, que eu seja bênção para os bem de perto, né? Para aqueles que estão comigo todo dia, que às vezes é a tarefa mais difícil. Muitas vezes é a nossa tarefa mais difícil, ser bênção para aqueles que estão ali coladinho com a gente. E aí a gente vê aqui então, Labão reconhece a presença de Deus na vida de Jacó. Deus abençoa Labão porque ama Jacó. E aí a gente vê a próxima geração, José, filho de Jacó. Então agora a gente vai lá para Gênesis 39. Nós estamos no Gênesis 30. Vamos para Gênesis 39. E o versículo 2 ao versículo 5 fala assim: Foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos midianitas que o tinham levado até lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que, desde que pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha só que coisa, de geração em geração. Assim como Deus, por amor a Jacó, abençoou a Labão, agora Deus, por amor a José, abençoa o egípcio. Abençoa Potifar. E ele estava trabalhando. José estava trabalhando, um empregado na casa de Potifar. E esse patrão foi abençoado porque Deus amava esse funcionário, né? Então, mais uma vez a gente vê que o que abençoa, o que transforma, né, o nosso trabalho, a nossa dedicação em bênção é o amor de Deus. Se a gente tem o amor de Deus sobre nós, então tudo o que eu faço se transforma em bênção. E aí, mais para frente ainda, no capítulo seguinte, em Gênesis, no capítulo 40, a gente vê mais uma vez José abençoando. Ainda é no 39, perdão. No 39, no versículo 20. 39, versículo 20 fala assim: E o Senhor de José tomou e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim ele ficou ali, na casa do cárcere. E o Senhor, aqui o Senhor Deus, né? Porém, estava com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo
o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha, de novo, na casa de Potifar ele era empregado. E Deus abençoou Potifar por amor a José. Agora aqui, José é um prisioneiro. E Deus abençoou tudo o que acontecia ali na prisão por causa da presença de José. E ele era um prisioneiro. E até o trabalho do carcereiro foi abençoado. E José ajudava ele, fazia tudo ali. Quando a gente olha que José revela o sonho do faraó e o faraó coloca ele por governador, a gente vê que José foi uma bênção para uma nação. Ele foi uma bênção para o Egito. Se a gente olhar no capítulo 41, no versículo 53, fala assim, ó: então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então aqui José era governador e ele abençoou a nação inteira. E quando a gente olha no capítulo 45, vocês vão entender porque que eu estou caminhando tanto assim. No capítulo 45, no versículo 4, os irmãos de José vêm das terras onde eles estavam sem ter o que comer, né? Passando fome, porque havia essa seca horrível. E só tinha comida no Egito, porque José tinha abençoado o Egito com uma estratégia que Deus revelou para ele. E aí então, aqui no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 4, fala assim: disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Aqui, ele estava na condição de irmão. E ele abençoou a toda a sua família, oferecendo o que comer e trazendo eles para essa terra, trazendo as 70 pessoas da família para essa terra do Egito, aonde durante mais 5 anos haveria provisão, né? Então, olha só, José foi uma bênção como empregado de Potifar. José foi uma bênção como prisioneiro na casa do cárcere. José foi uma bênção como governador. E José foi uma bênção como irmão. O que faz de você uma bênção não é o posto que você ocupa, não é o conhecimento que você tem, não é a sua classe social, não é nada daquilo que se pode comparar a coisas humanas. O que faz de você uma bênção é o decreto que Deus fez. É o grande amor de Deus por cada um de nós. Porque fala que Deus abençoou Labão por amor de Jacó, abençoa Potifar por amor de José. Então você é uma bênção por causa do amor de Deus e porque Ele deu uma ordem: seja uma bênção, sê tu uma bênção. Assim como Ele decretou sobre a vida de Abraão. Então, não tem nada
do que você faça, nem o seu desempenho ministerial, coisa nenhuma que possa passar pela sua cabeça, que seja o motivo, né, de ser uma bênção. Não, nada disso pode garantir que você seja uma bênção, a não ser o amor de Deus e o decreto dele sobre a sua vida. E aí, quando a gente olha para o Novo Testamento, né? Nossa reflexão começou com o texto de Mateus. No Novo Testamento, Jesus é enviado para ser uma bênção. Vamos olhar em Mateus, capítulo 1, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, no capítulo 1, né? No versículo 21, capítulo 1, versículo 21, diz assim: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus ia trazer a bênção da salvação, do perdão. Então, assim como nós vimos todos aqueles patriarcas de geração em geração sendo uma bênção, Jesus também é enviado para ser uma bênção. No capítulo 4, quando ele chama Pedro e André, capítulo 4 ali, no versículo 18, ele fala: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esses homens também foram chamados para ser uma bênção. Para pescar de onde? Para pescar do inferno, da prisão, da mágoa, da depressão, das dores, das enfermidades. Então eles foram chamados para ser uma bênção. E aí o versículo 23 e 24 do capítulo 4 fala que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades, as moléstias entre o povo. E a sua fama percorreu toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. Então, se é pra gente ser imitador de Cristo, né, como Paulo fala, é pra gente ser essa bênção na vida das pessoas. Se você achar que você não tem autoridade para decretar uma cura, apresenta quem tem, apresenta Jesus para essa pessoa. Né? Eu tenho certeza que já vai ser o suficiente para transformar a vida dela. E aí, o nosso texto base de Mateus 10 é aquela tarefinha, né? Vai, os 12, prega o evangelho, anuncia que é chegado o reino dos céus, né? Cura os enfermos, expulsa os demônios, ressuscita os mortos. De graça recebeste, de graça dai. E se nós temos esse chamado para ser bênção, por que às vezes é tão difícil? Paulo explica por que às vezes é tão difícil. Vamos para Romanos 7. Passando os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a gente vai ter Atos e já é o livro de Romanos. Livro aos Romanos, né? Carta aos Romanos. Falar tudo certinho, porque o povo da teologia depois fala, Karen falou errado. Então, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 15 a 20. Só que Paulo, ele é muito filosófico. Ele tem um pensamento assim tão aprofundado das coisas de Deus, que se você for ler Romanos, você tem que ler umas 20 vezes, até se conseguir entender tudo que Paulo está falando nessa carta aos Romanos. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui a tradução da linguagem de hoje para facilitar um pouco. E mesmo assim, a gente vai ver que o irmão Paulo é muito culto. Muito culto. Olha só, na linguagem de hoje, então, hein? Capítulo 7 aos Romanos, no versículo 15. Ele fala assim: eu não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio.
E se eu faço o que eu não quero, isso prova que eu reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que vive em mim que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo. Pois não faço o bem que quero fazer, mas justamente o mal que não quero fazer, isto faço. Então, olha só a reflexão de Paulo, que existe uma luta dentro de nós, carne e espírito. E nessa luta é que a gente precisa entender que eu fui chamado para ser uma bênção, mas não é sem lutar, não é sem insistir, não é sem perseverar. Eu preciso perseverar para que eu seja uma bênção, para que as pessoas que me cercam sejam felizes com a minha presença. Então, se já existe o amor de Deus sobre a sua vida que te faz ser uma bênção, e se já existe esse decreto de que Ele te chamou para ser bênção, o que falta? Falta a gente se posicionar nessa luta entre querer fazer o bem e ter a dificuldade de fazer esse bem, né? Então, nós precisamos nos posicionar naquelas batalhas que se apresentam para a nossa vida espiritual. Amém? Bom, então vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos capacite a ser bênção àqueles que nos cercam, principalmente os mais de perto, né? Que, como eu disse, não é tão difícil ser uma bênção para quem está longe. O difícil é ser uma bênção para quem está perto. Então vamos orar. Se você tiver a possibilidade de fazer essa oração aí na sua casa, fechando seus olhos, faça isso. Amém? Pai santo, maravilhoso, fiel, justo, Tu és o amado de nossas almas. Todas as nossas fontes se encontram em Ti, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E nós não teríamos onde ir se não fosse para o Senhor. Se não fosse correr para o Teu nome, que é torre forte, e no dia da adversidade corremos para o Teu nome e ficamos seguros. Pai, nós apresentamos o nosso coração ao Senhor, crendo que de fato o Senhor nos formou, o Senhor nos colocou nesse mundo para sermos sim uma bênção, mas reconhecemos a dificuldade de ser abençoadores diante das coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. Queremos ser uma bênção na nossa família, no nosso trabalho. Queremos ser uma bênção onde nós somos líderes, onde nós somos servos. Assim como José, sendo servo, sendo líder, sendo irmão, sendo prisioneiro. Não importa, Pai, o nosso status, a nossa colocação, que nós possamos abençoar as pessoas através do Teu amor e da Tua presença. Ensina-nos a ser melhores, corrige-nos naquilo que é necessário, o aperfeiçoamento, porque reconhecemos que somos imperfeitos ainda. E estamos numa caminhada para alcançar os objetivos e os propósitos do Senhor. Nos fortalece o nosso pé na caminhada, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Apresentamos esse tempo a Ti, que a Tua palavra possa continuar produzindo em nosso coração os efeitos para o qual ela foi liberada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos chegando ao fim de mais um programa aqui na Life FM. Você sabe que tem as lives, ficam lá gravadas. Tem mais comentário aí? Eu já entrei e saí um monte de vezes. Só vi o comentário da minha sogra, mas daí eu achei que era muita corujice, né? Eu ler só o dela. Deixa eu ler mais comentários, então. Olha, Bárbara, que graça. Bárbara, um beijo. Mora longe agora, né? Que bom ter você aqui com a gente.
Muito gostoso que você possa desfrutar, viu, dos nossos conteúdos. A Mesa com o Pai tem essa página no Facebook, tem o canal do YouTube, a gente tem a leitura bíblica diariamente. Quando chegar o final desse ano, nós teremos lido a Bíblia inteira juntos. Então participa também dessa empreitada aí, viu, junto com a gente. E a sogra, né? Ai, não vou ficar falando, né? Ai, diz que eu sou uma bênção pra família, ó só. A Meire também aqui com a gente. Então, semana que vem tem mais a Mesa com o Pai aqui na Life FM aos sábados, 7 horas da manhã. Durante a semana, todos os dias, os nossos vídeos às 5:30 da manhã pelo canal do YouTube, Karen a Mesa com o Pai. E eu espero vocês. Um ótimo sábado a todos, que o Senhor abençoe a cada família, cada lar, viu? Em nome de Jesus, fiquem na paz. Shabbat Shalom. Você gosta de boas notícias, entrevista e conhecimento bíblico? Então você precisa ouvir o programa A Mesa com o Pai, todos os sábados das 7 às 9 da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. A apresentação é minha, Karen Benetti. Eu espero você todos os sábados, combinado? Karen a Mesa.